que eu passei a estar um pouquinho mais próximo do Tiago. Cadê Tiago? Está dentro ou está lá fora? Tiago, filho do Nilton, né? E Tiago começou uma campanha para me arrastar ao Umuarama, e parte da razão de eu estar aqui hoje é a pressão dele. Vocês não sabem o bullying que eu passei, estou brincando, né? Mas eu queria, na verdade, era mais falar do vídeo. Lembrei de mencionar que ele está aqui, ele que foi me buscar em Maringá ontem, vai me levar amanhã para Mandaguari. Mas se você, né, não conhece ainda, acessa lá, Sub12, nós temos no youtube.com/Luciano Subirá, toda terça-feira às 11 da manhã, tem um vídeo novo e vai te abençoar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A NVI traduziu esse texto assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Meu Deus, nós declaramos uma vez mais nossa confiança e dependência no Senhor. Te pedimos nessa noite, mais do que um discurso, mais do que uma palestra, pedimos que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós oramos, ó Deus, não apenas por entendimento espiritual, mas nós clamamos que a Tua palavra, além de ir além da razão, do intelecto e alcançar o íntimo do nosso coração, que ela também venha debaixo daquela ação personalizada do Espírito Santo, o Espírito da verdade, aplicando-a naquele contexto individual, naquela particularidade específica de cada um dos nossos irmãos e irmãs, aqui, ó Deus, no templo, ali fora no telão, os que nos acompanham pela internet. Nós oramos pelo Teu agir sobrenatural. Nós oramos, ó Deus, que aquela graça, o favor, a mão poderosa do Senhor que acompanha a liberação e exposição da Tua palavra, também se manifestem nesse lugar. Que essa seja uma noite de cura, de restauração. Que seja, Deus, um tempo não só de instrução da palavra, mas de alinhamento contigo, com os Teus princípios, com o Teu plano e o Teu propósito. E que o Teu Espírito Santo de fato cumpra aquilo que o Senhor predeterminou no seu conselho. Que a Tua palavra, como o Senhor falou pela boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual ela tem sido liberada. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Esse texto fala de uma maneira muito clara e específica, de uma ligação muito forte entre dois assuntos que às vezes a gente tende a separar. É o assunto de fé, e quando eu falo de fé não é apenas crer para um milagre, para uma bênção de Deus, mas eu falo de uma forma generalizada da sua relação com Deus. E, de outro lado, é o assunto da família. A igreja, de uma forma geral, os evangélicos, de uma forma geral, eles têm, pelo menos na prática, se não existe uma doutrina pré-estabelecida a respeito disso, pelo menos na prática, eles parecem fazer uma dicotomia, uma separação entre esses dois assuntos. Alguns acreditam que a maneira como se vive família não tem nenhum impacto sobre a fé e que a maneira de viver a fé não deveria ter nenhum impacto sobre a família. E esse é um grande engano. Eu vejo gente que às vezes se dirige para o culto e o camarada, antes de vir adorar a Deus, erguer sua mão, declarar seu amor a Deus, a grandeza de Deus, receber a palavra de Deus, às vezes chutou todo mundo lá em casa. E ele acaba vivendo debaixo de um engano de que uma coisa está completamente desconectada da outra. Eu quero te mostrar pela palavra de Deus, não só por esse texto, mas a partir desse texto, que esses dois assuntos, eles não estão desconectados. O texto está falando aqui de uma maneira muito clara: se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, o texto diz, negou a fé. O texto diz, e é pior do que um incrédulo. Se colocasse a pessoa no patamar de ser igual ao incrédulo, já não estava boa a situação dele. Mas o texto diz, e é pior do que um incrédulo. O que me faz entender que ferir a família, inevitavelmente, também ferirá a nossa fé e a nossa relação com Deus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, fala de cuidado, ele está falando de um nível específico de cuidado. O contexto fala do cuidado para com as viúvas. Paulo diz no verso 16, para que a igreja não se sobrecarregue, porque a igreja não teria condição de atender todas as viúvas. Então o apóstolo Paulo dá instruções e diz, olha, aquela viúva que tiver filhos, então
os filhos devem aprender a recompensar os seus progenitores. Ele diz, isso é bom, é agradável diante do Senhor. Ele diz no versículo 3, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Ao falar de quem era verdadeiramente viúva, Paulo não estava insinuando que algumas o marido não tinha morrido direito. Ele, na verdade, está falando que verdadeiramente viúva é aquela que, além de ter perdido o marido, não tinha filhos, não tinha arrimo de família, não tinha ninguém que a socorresse. Então, essas desprovidas de família próxima para socorrê-las, deveriam ser socorridas pela família da fé. As demais deveriam ser supridas pela sua própria família natural. Então, o contexto fala de um cuidado natural, material, financeiro, de colocar comida na mesa, de vestir o corpo, de dar um teto sobre a cabeça. Mas quando você olha a abrangência que a Bíblia tem sobre a questão de cuidado familiar, ela vai muito além do cuidado material. A gente poderia falar de cuidado emocional, que é uma área que nós precisamos de mais zelo e mais atenção. Por exemplo, Jesus já era adulto, com o perdão da palavra, onde eu me criei, isso não é feio, marmanjo, homem feito, 30 anos de idade, quando vem a público ser batizado por João Batista, e a Bíblia diz que o Pai Celeste faz uma declaração em voz audível, pública, dizendo, este é meu filho, prazo. Agora, se o Pai Celeste olha para Jesus, já homem, formado, e reconhece a necessidade de não apenas recomendar seu ministério, o Pai Celeste não diz apenas, gente, esse é o Messias, acredite nele. E diz, esse é o filho que eu amo, esse é o filho que me dá prazer. Na verdade, o Pai está demonstrando apreciação pelo Filho e fazendo uma declaração de amor e de honra, até mesmo publicamente. Agora, se Jesus, que era Jesus, sem as deficiências que eu e você temos, já adulto, o Pai Celeste entende que ele precisa de uma declaração como essa, a pergunta a ser feita é, o que nossos filhos, que estão em crescimento, em desenvolvimento, não precisam ouvir de nós. O que as nossas esposas, eu falo aos maridos, e podemos dizer, também o oposto é verdadeiro, não precisa ouvir. Eu lembro de uma ocasião que estava ministrando um curso de casais, nós entramos na importância de que o casal expresse amor um para o outro. E um no nosso meio disse, olha, eu quando casei, falei para minha esposa, eu amo você e o dia que isso mudar eu te aviso. A maioria de nós riu, como alguns de vocês, achando que era brincadeira. Mas para nossa surpresa, aquele Dom Juan não estava brincando, ele estava falando sério. Porque na cabeça dele, declaração de amor era meramente informativa. Ele não conseguia entender que isso visa alimentar valores. A gente poderia falar de cuidado emocional, eu não quero entrar a fundo nisso, porque eu quero mencionar que ainda existe cuidado espiritual. Na própria carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz, olha, se alguém quer ser bispo, se alguém almeja o episcopado, ele diz, excelente obra você almeja. Ele diz, no entanto, o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Ele diz, tem que ter os seus filhos em toda disciplina e respeito. Paulo diz, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? A pergunta que o apóstolo Paulo faz é, se você não é pastor nem da sua casa, como é que você quer pastorear os outros? O que a Bíblia está mostrando é que antes de cuidar da vida espiritual dos outros, a gente tem que cuidar primeiro da vida espiritual dos nossos. Quem não exerce liderança espiritual nem sobre a sua casa, não está autorizado a exercer isso sobre os outros. Porque o cuidado espiritual começa da família. Então, eu quero que você olhe para essa declaração, se alguém não cuida dos seus, de uma forma até bem mais abrangente do que só o contexto do capítulo. Se a gente for olhar o contexto da epístola, no mínimo, se você descartar aqui o cuidado emocional, você tem que ficar com o cuidado espiritual e com o cuidado material. Agora, Paulo está dizendo que quando alguém falha no cuidado para com a família, ele também está falhando na fé, ele diz que está negando a fé. Tem uma versão da Bíblia que diz, renegou a fé. E a Bíblia diz, e é pior do que o incrédulo. Eu dou graças a Deus porque eu nasci e cresci num lar cristão. Meu pai não teve a bênção de viver uma vida familiar estruturada que eu tive. Papai se converteu só aos 18 anos. Aos 12 para 13 anos de idade, ele viu seu pai se suicidar numa véspera de Natal. Foi algo muito trágico para a família. A forma como eram os relacionamentos mesmo antes disso acontecer. Os problemas que vieram depois. Fez com que meu pai, quando se converteu, descobrisse depressa um versículo na Bíblia que o empolgou. Que está lá no Salmo 68, quando Deus diz, Deus faz com que o solitário habite em família. Ele começou a entender o plano e o propósito de Deus para a família, e mesmo não tendo isso, ele procurou viver
e procurou nos ensinar a respeito disso. Então, eu sempre soube que a família era algo importante. Eu descobri bem cedo na Bíblia que Deus, embora a salvação seja individual, Deus pensa em termos de família. Ele diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, Abraão, não vou abençoar só você e a sua família. Mas o que eu vou fazer em você e sua família, sua linhagem, vai transbordar para as famílias da terra toda. Porque Deus pensa em termos de família. Quando Ele oferece salvação para Noé, não foi só para Noé, foi para Noé e a sua casa. Quando Ele oferece livramento para Ló, não foi só para Ló, foi para Ló e a sua casa. Quando você chega no Novo Testamento por 2 vezes, não é só quando Paulo fala ao carcereiro lá da cidade de Filipos. Pedro, em Atos 11, quando sobe a Jerusalém prestar conta do que aconteceu na casa de Cornélio, ele também usa a expressão. Diz que o anjo do Senhor disse a Cornélio que deveria chamar Pedro e diz, o qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Deus tem um plano e um projeto para a família, por favor, diga amém. Eu descobri bem cedo na Bíblia que Deus estabeleceu o que a gente pode chamar de mandamentos familiares. São ordens a respeito de como tratar a família. Então a Bíblia diz como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido. Como o pai deve tratar os filhos e como os filhos devem tratar os pais. Deus não deu uma sugestão. Deus não diz, camarada, se você quiser um pouco de alegria, um pouco de paz e realização debaixo do teto, me ouça. Deus estabeleceu uma ordem. Verdade é que o cumprimento dessa ordem, ou desses mandamentos familiares, nos levam a uma bênção diferenciada. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, uma igreja dos gentios, ele cita um dos 10 mandamentos do Velho Testamento e diz, honra teu pai e tua mãe, e diz, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele não trata disso como se fosse frase de efeito, ele diz, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, o mandamento presume que a gente tem obrigação de obedecê-lo, mas Deus diz, se obedecer, tem recompensa. Esse é o tipo de mandamento que Deus diz, se você obedecer, tem recompensa, e tem recompensa boa. Eu repito, não é frase de efeito. Eu tenho um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele me contou essa história, primeira instância eu ouvi de um amigo em comum, não acreditei muito, fui checar, porque às vezes cada conto aumenta um ponto, e ele me confirmou isso. Ele teve uma trombose numa das suas pernas, eu não me lembro qual das duas, mas o coágulo acabou subindo, virou uma embolia pulmonar. Eu não sei exatamente quais foram os desdobramentos, mas uma coisa foi levando a outra, o quadro dele só foi piorando, e basicamente ele foi mandado para casa, para morrer em casa. Ele disse, Luciano, eu estava debilitado na cama, quando eu vi, ele falou, eu vi como estou te vendo, foi uma visão aberta, quando eu vi um anjo entrando pela porta do quarto. Ele, na classificação dele, resolveu adjetivar o anjo da morte. Porque quando eu e você partimos, irmão, nenhum crente vai sozinho nem desacompanhado, a gente vai bem escoltado. A Bíblia diz que quando Lázaro partiu, foi levado pelos anjos de Deus. Quando chegar a sua hora, você não parte sozinho, graças a Deus. Mas ele diz, quando viu o anjo entrando e sabia exatamente o que é que o anjo veio fazer, ele diz, Luciano, eu nem pensei, foi uma reação. Ele diz que olhou para o anjo e falou para o anjo o seguinte, eu te desafio a me responder com toda a informação e conhecimento do céu que você tem à sua disposição. Qual é o ser humano que você conhece, pelo menos dos meus dias, que honrou mais pai e mãe do que eu? Ele olhou para o anjo e diz, honrei meu pai, honrei minha mãe. E diz, honrei vó, honrei vô, honrei tio, honrei tia. Ele olhou para o anjo e diz, eu reivindico o meu direito de longevidade. E ele disse, quando falou isso, o anjo sorriu e desapareceu e falou, Luciano, junto com o anjo, sumiu trombose, sumiu embolia, sumiu tudo. Eu fui instantaneamente sarado, estou firme e forte há muitos anos, dando continuidade, não só à minha vida, mas ao propósito de Deus para mim na terra. Querido, isso não é frase de efeito, é mandamento com promessa. Por favor, diga amém. Por outro lado, quando quebramos os mandamentos familiares, se obedecê-los tem bênção, o oposto também é verdade. A quebra dos mandamentos familiares tem consequências diferenciadas. O livro de Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á sua lâmpada nas mais densas trevas. Então as consequências para quem quebra os princípios também são diferenciadas. Isso me fez começar a enxergar que o Deus, que é não só o criador da família, mas o Deus que pensa em termos de família, mas
ele também é aquele que se levantou para ser o defensor da família. Estabeleceu mandamentos para protegê-la e disse, ó, se você obedecer, eu vou te honrar e vou te abençoar. Se você desobedecer, você vai se ver comigo. A gente poderia, numa linguagem mais nossa, dizer que Deus decidiu proteger a família com unhas e dentes. Aqui ele está dizendo não só de consequências, mas ele diz, se você não cuida dos seus, se você está ferindo a família, você está negando a própria fé. Aliás, em primeira carta de Pedro, no capítulo 3 e no verso 7, o apóstolo diz o seguinte, maridos, honrem as vossas esposas como vaso mais frágil. Ele diz assim, para que não sejam interrompidas as suas orações. A Bíblia não está dizendo só, maridão, para que você não tenha problema lá em casa, para que não lhe falte paz, harmonia ou realização debaixo do teto. Deus diz para que não sejam interrompidas as suas orações. Que Deus está dizendo, marido, dependendo da maneira como você trata sua esposa e conduz o seu relacionamento, você não criou um problema só na horizontal, você criou um problema na vertical. Sua comunhão com Deus será afetada pela maneira como você trata a sua família. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque a maneira como tratamos família afeta a nossa fé, a nossa relação com Deus. E Pedro não foi o primeiro a falar esse tipo de coisa. Na verdade, o profeta Malaquias já tinha dito isso muito tempo atrás. Em Malaquias 2,3, Deus diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com jejuns, com gemidos, com lágrimas. E Deus diz, eu não vos ouço. Não é curioso que o Deus que diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, não adianta chorar no pé do altar, que eu não vou dar moral nenhuma para vocês. O verso 14 de Malaquias 2 começa com a pergunta, e vocês questionam, por quê? O Senhor diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, camarada, você não honra nem a aliança do casamento, do matrimônio, não se guarda fiel, e agora vem chorar no pé do altar, esperando que eu lhe atenda. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria, versão street, que é mais descolada, diz que Deus responde, é ruim que eu vou atender vocês. Deus está mostrando em diversos ângulos que a maneira como vivemos família afeta a nossa vida espiritual. Malaquias, ele diz acerca do Messias, ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Cura para quê? Ele não estava falando só do ministério de cura física de Jesus. A declaração é, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele diz assim, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Porque o estado das nossas famílias determina qual a dimensão ou ambiente de espiritualidade que nós vamos viver. Porque essas coisas, elas estão unidas, não tem como você separar a fé de um lado, família do outro, e dizer, não, esses assuntos estão desconectados. Agora, o mistério por trás desse texto, quando Deus começou a falar mais forte ao meu coração, há 12 anos atrás, esse mês, hoje é dia 5, então eu acredito até que hoje esteja fazendo exatamente 12 anos do dia que Deus falou ao meu coração isso. Ele me fez perceber, eu sempre soube que família era importante para Deus. Eu sempre soube, além de mandamentos familiares, que Deus, quando decide abençoar, Ele normalmente não abençoa só o indivíduo, Ele abençoa a família. Por exemplo, quando você lê o Salmo 128, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. A Bíblia diz, feliz serás, tudo te irá bem. E o texto diz assim, a tua mulher será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. E ele encerra no verso 4 dizendo, eis que assim, desse jeito, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando você olha, Deus nunca abençoa só o indivíduo, Ele estende algo à família. E eu pensava, bom, Deus abençoa a família porque ela é importante para mim. Era a minha maneira de processar isso. Eu digo às pessoas, você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha mulher e meus filhos. Você quer conhecer minha antipatia ou lado ainda não bem tratado da minha alma? Mexa com eles. Então eu pensava, como Deus sabe que a família é importante para mim, Ele abençoa como uma maneira indireta de me honrar e de me agradar. Mas o que eu descobri, querido, é que Deus não abençoa a família apenas porque ela é importante para mim. Mas antes de mais nada, porque ela é importante para Ele. Ela serve a um propósito maior. A razão pela qual Deus colocou a família nesse patamar de misturar com o assunto da fé, de, como eu disse antes, defendê-la com unhas e dentes, é porque ela serve a um propósito muito maior do que apenas a minha e a sua alegria, ou a minha e a sua realização na terra. Deus está interessado em algo maior do que apenas a nossa felicidade, uma boa vida familiar. Eu quero
te dizer, e eu vou tentar te mostrar isso pela palavra, que a família é parte de um sistema de valores que Deus usa, a fim de poder se revelar a nós. Uma das primeiras verdades que eu comecei a entender a partir desse texto é que Deus se revela através de figuras familiares. Eu comecei a entender que fé e família estavam tão ligados, eu comecei a questionar a Deus por quê. E uma das primeiras coisas que Deus me fez entender é que Deus mesmo, Ele se revela através de figuras familiares. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus se revela através de figuras familiares. Fala para o vizinho que talvez te dê um livro de presente no final da reunião. Fala aí, Deus se revela através de figuras familiares. Outro dia alguém me perguntou, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é só didático. Só para te ajudar a lembrar os pontos mais importantes. E Deus começou a me fazer recordar diversos textos bíblicos. Por exemplo, quando Deus quis revelar a intensidade do seu amor, qual foi o exemplo para o qual Deus apelou? Amor de mãe. Isaías 49:15, pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Embora a resposta implícita é não, por causa que de vez em quando surge uma ou outra mãe desnaturada, Deus disse, ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o amor de mãe falha, o meu continua, o meu não. Deus está dizendo, é difícil, é raro, pode até acontecer, mas se acontecer, ainda que o amor de uma mãe possa falhar com o filho, Deus está dizendo, o meu não falha com vocês. Mas por que Deus apelou para isso, irmão? Porque o amor de mãe é o mais sagrado, mais intenso, mais sacrificial nível de amor que o ser humano tem conhecimento. Eu falo para meus filhos, digo, olha, eu morreria por vocês, levaria uma bala por vocês, só não faria o que sua mãe faz. Porque a gente não consegue entender de onde sai tanta dedicação, entrega, sacrifício, abnegação, como as mães fazem. Eu lembro de uma ocasião que a gente chegou em casa, meu filho estava com 6 para 7 anos de idade, dormiu no carro, eu desci com um monte de coisa que tinha para carregar e não percebi. Quando estou subindo a escada do sobrado que a gente morava, eu percebo minha esposa carregando aquele menino, já enorme, grandalhão. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, você está louca, você vai acabar com a sua coluna carregando o menino desse peso. Ela sorriu para mim e falou, você vai me ajudar? Eu falei, claro que vou. Eu falei, acorda aí, seu folgado. É assim que o pai ajuda. A mãe olha e diz, tadinho, gente, tadinho por quê? O menino foi que nem um sonâmbulo para cana, nem lembra que foi acordado. Mas a mãe não vai acordar, não vai deixar ele andar. É um nível de entrega e doação, né, que só Deus, e acho que nem a mãe direito consegue entender. Mas Deus apela justamente para isso. Na hora de falar de cuidado, Deus já não mexe com a figura materna, porque esse peso está sob os ombros da figura paterna. Então Jesus pergunta, qual de vocês é o pai? Que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra. Apesar que sempre que eu falo desse versículo, eu lembro do episódio lá em casa. Domingo a gente brinca, era o dia de passar fome. Que a gente ia muito cedo para a igreja, e domingo já foi um dia bem mais cheio do que é hoje. A gente ia para a escola bíblica dominical, depois tinha um culto, depois à noite tinha outro culto, eu não lembro qual era a razão da gente ir em 2 cultos. À tarde ainda a gente tinha alguns programas de evangelização, de visita. Domingo era um dia cheio. Nem sempre mamãe conseguia deixar o almoço pronto, adiantado já no sábado. Então a gente saía da igreja, eu sou filho de pastor, a gente era dos últimos a ir embora. Às vezes dependia 2, dependendo o dia, a conexão, 3 ônibus para chegar em casa. Então a gente chegava já tarde, morrendo de fome, e às vezes mamãe ainda ia começar o almoço. Eu lembro que um dia meu irmão mais velho, em nome do sindicato dos filhos esfomeados, foi interceder por nós e disse, mãe, não dá para esperar essa comida ficar pronta, nós temos que comer alguma coisa antes para não morrer. Era aquele drama que as crianças fazem, né? Aí mamãe disse, tá bom, abre ali o armário, pega um saco de pão e vai comendo pão por enquanto. E meu irmão pegou, né, o saco do pão, que na época a gente comprava na padaria, ou mesmo no supermercado, tinha num saco de papel. Hoje em dia a gente ainda tem o saquinho plástico. O saquinho plástico deixa o pão murcho para outro dia, mas pelo menos ainda dá para comer. O saco de papel, quem lembra dessa época, o pão endurece. Eu lembro quando meu irmão tirou o pão de dentro do saco, o primeiro deles, ele pega e ele começa a bater na mesa, pó, pó, pó. E ele começa a recitar esse versículo, qual é o filho que pedindo ao pai pão, esse lhe dará uma pedra. Mamãe congrega na nossa igreja, né? Mora com a gente lá desde que o papai foi para a glória. E o dia desse, quando eu citei esse exemplo, ela ficou em pé para se explicar. Eu não sabia, ela queria se explicar para todo mundo.
né? Mas o único exemplo que a gente tem de alguém que deu o pão pedra foi a mãe que não sabia. Jesus está dizendo, nenhum pai, se o filho pedir pão, vai dar pedra. Se pedir peixe, vai dar serpente ou escorpião. E disse, vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Na hora do Senhor revelar a preocupação e o cuidado que Ele tem para conosco, Ele usa como uma figura de comparação o quê? O peso e a responsabilidade paterna, de provisão, de cuidado, de suprimento. Mas na relação pai e filho, Deus explora ainda um outro elemento. Em Hebreus, no capítulo 12, Deus diz, se vocês estão sem disciplina, então vocês não são filhos, são bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Então, até para falar de correção, Deus usa essa figura, dizendo, da mesma maneira como um pai disciplina o seu filho, eu vou fazer com vocês. Ao longo de toda a Escritura, você vai encontrar Deus usando figuras familiares para se revelar. Para revelar o que Ele é e a maneira como Ele nos toca, a maneira como Ele nos trata, aquilo que Ele quer fazer para conosco. Isso eu estou só na relação pai e filho. Se a gente passar para o terreno da relação marido e mulher, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo chama isso depois de um grande mistério, mas ele diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E que a mulher deve se submeter ao marido como a igreja também deve submissão a Cristo. Essa figura, ela vai sendo explorada ao longo da Bíblia. Jesus trata a sua igreja como uma noiva. É interessante a alegoria, por exemplo, do livro de Cantares, entre outras coisas, que fala também da relação entre o noivo e a noiva. Mas um texto que eu acho muito interessante está lá em Isaías 62:5. Deus diz, como o noivo se regozija da noiva. Pensa num rapaz feliz. Meu filho noivou, ainda nem casou. Até casar vai enlouquecer. Mas já está assim, em outro nível, em outra dimensão. A Bíblia diz, como o noivo se regozija da noiva. Assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Deus quer mostrar tanto ao seu povo o deleite que Ele tem no povo, que diz, do mesmo jeito que o noivo se regozija na noiva, assim eu me regozijo em vocês, ó Israel. Deus usa essas figuras familiares para se revelar. E quando eu comecei a perceber essas verdades na Bíblia, Deus me fez lembrar de um episódio interessante que eu quero contar aqui. Isso deve ter acontecido há uns, pelo menos, 14 anos atrás. Meu filho está para completar 19, então eu acho que ele devia ter uns 4 anos de idade. Eu morava na época em Guarapuava e eu fui fazer uma viagem de carro para o interior de São Paulo, para Santa Bárbara do Oeste, onde meus sogros moram até hoje. E eu lembro que a viagem dava 700 quilômetros de carro. A gente tinha calculado que seria mais ou menos umas 9 horas de viagem. Mas quando eu calculei que seriam as 9 horas de viagem, até porque eu estava com as crianças, se o Israel tinha uns 4, minha filha estava em torno de 1 ano de idade. A interação dela era bem menor, mas eu tentei juntar todo o estoque de paciência que eu podia antes da viagem. Porque eu sabia que meu filho, não diferente dos filhos dos outros, ia fazer centenas de vezes aquela mesma pergunta. Pai, falta muito? Pai, está chegando? Pai, quanto tempo falta? Eu não sei você, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek, só por causa dessas perguntas. E eu pensei, meu Deus, vão ser umas 9 horas de viagem, me ajuda. E eu tentei armazenar toda a paciência possível e encarar. E lá fui eu, irmão, só Deus sabe quantas vezes ele fez a pergunta. Papai, quanto tempo falta? Papai, falta muito. Papai, está longe. E eu fui respondendo, mas quando deu 8 horas de viagem, irmão, minha paciência acabou. Eu não aguentava mais. E aí teve uma hora, ele lá no banco de trás, papai, quanto tempo falta? Eu botei um sorriso fingido no rosto, não era honesto. Virei para ele, sorri e falei, falta 1 hora, meu filho. Quando eu falei falta 1 hora, ele, obrigado, papai. Quando ele falou obrigado, papai, aí eu perdi mesmo a estribeira, eu perdi a calma, eu perdi tudo que deveria perder, o controle, o domínio próprio. Eu lembro que eu virei para ele e falei, obrigado por quê, piá? Aqui fala piá também? Obrigado por quê? E ele olhou assustado e falou, porque você me disse quanto tempo falta. Eu falei, por acaso você entende de tempo, piá? Você tem relógio? Não. Você sabe marcar a hora? Não. Você sabe quanto é 1 hora? Não. Então, obrigado por quê? E eu não aguentei.
Falei, além de ficar perguntando, você finge que entende, a resposta você não entende, e me obriga a ficar respondendo de novo. E a hora que eu vi, eu soltei os cachorros no menino. Todo homem de Deus sabe que errou, não só pela sua consciência, o testemunho do Espírito Santo, mas pelo jeito que a mulher olha. Quando eu volto a olhar e eu cruzo com a minha esposa, que está sentada do meu lado, eu percebi que Dona Kelly não estava mais me olhando com cara de meu herói. Uma mulher não precisa nem recriminar, deixou de olhar com cara de meu herói, você pensa, foi mal. E de repente ficou aquele silêncio constrangedor. Meu filho assustado com a minha reação, não falava nada. Minha mulher chateada com o jeito que eu estourei, não falava nada. E eu parcialmente arrependido. Porque lá no fundo eu pensava, pelo menos vou ter um pouco de paz. Vou tentar me consolar com essa, pelo menos vou ter um pouco de paz. Mas aquele silêncio constrangedor continuou a ponto de eu orar e dizer, Deus, eu acho que talvez, pode até ser que eu tenha errado. Eu acho que eu preciso de ajuda para resolver essa encrenca. E eu lembro que eu falei, se o senhor puder dar uma mão aí, me ajudar, de um jeito que eu consiga continuar com o silêncio, mas resolver isso seria bom. Eu sei que daqui a pouco meu filho resmunga alguma coisa no banco de trás. Eu falei, o que foi que você falou aí? Ele, pai, fala sério, você é inteligente. Quando fala desse jeito, se não fizer o que vem depois, é porque não é inteligente. Ele falou, você é inteligente. Ele falou, eu sei que eu não tenho relógio, eu sei que eu não sei marcar o tempo, mas se você quiser, pai, já que você é inteligente, você arruma um outro jeito de me explicar o tempo, como marcar e controlar o tempo, que não seja pelo relógio. Na hora que ele fala isso, minha esposa começa a rir do meu lado, me olhando com a cara de, quero ver você sair dessa. Eu quero arrumar aquela situação, mas eu entro em desespero, de como é que você explica o tempo para uma criança que não sabe marcar o tempo. A gente só marca, controla o tempo pelo relógio. Ele nem entende disso, nem tem relógio. Como é que eu explico o tempo? E eu ali comecei a dizer, Deus, me dá uma luz, me ajuda. Eu tenho que achar um ampulheta emocional lá na cabeça dele, um outro medidor de tempo, que não seja o relógio. Talvez com isso eu arrume, e eu estou ali, né, pedindo ajuda. Deus, de repente, me deu uma ideia. E eu acho que foi socorro de Deus. Meus filhos, não diferente dos outros, tinham a capacidade de assistir centenas de vezes o mesmo DVD. Aliás, na época dos meus nem era DVD, era VHS. E eu me lembrei disso. Minha filha, então, ela quebrou todos os recordes. Ela dizia, pai, põe desenho tal. Eu dizia, mas filha, você já sabe tudo que vai acontecer, mas é legal. Eu tinha vontade de dizer, legal para você, para mim não é. Pai, põe desenho tal. Eu dizia, mas filha, você já fala de cor as falas das personagens antes deles. Você não precisa assistir, você sabe de cor, passa o filme na sua cabeça. Não, mas é legal. Eu tinha vontade de dizer, não é legal. Irmão, eu louvo a Deus pelo ministério Crianças Diante do Trono. Louvo, 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 de verdade. Mas teve uma época da minha vida que eu não aguentava mais ouvir a voz da Ana Paula Valadão. Era minha mulher ouvindo as músicas, meus filhos assistindo os desenhos, irmão, teve uma época que eu não suportava. De tanto que a gente ouvia. E eu lembrando desse episódio, do tanto de vezes que assistia, de repente me ocorreu uma ideia. Eu falei, filho, sabe aquele desenho tal, que era o do momento? Sei, papai. Falei, imagina que você está assistindo o desenho, está mais ou menos na parte que acontece isso. Quando eu falei, minha mulher já sacando para onde eu ia, ela olha para mim e diz, menos. Ela sabia de cor, tipo, você vai errar, tem que ser tempo real. Aí eu falei, a parte que acontece isso, ela deu um sinal, aí tá bom. Aí meu filho falou, sei, papai. Eu falei, olha, daí até terminar o desenho, é o tempo que falta para a gente chegar na sua avó. Quando eu falei isso, penso numa criança que abriu um sorriso. Valeu, pai. Eu sabia que você ia achar um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Ele está todo feliz. Eu olho para a dona Kelly, me olhando com cara de meu herói de novo. Eu penso, meu Deus, arrumei tudo e ainda vou ter paz. Tudo junto. Irmão, só deu 10 minutos. E essa criança foi só mudar o tipo de pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Eu tive que terminar aquela viagem com um olho na estrada e outro na tela imaginária, porque tinha que ser tempo real, porque ele sabia de cor. Não, agora está acontecendo isso, agora está acontecendo aquilo. Quando nós pegamos o acesso secundário da rodovia que está dentro da cidade, ele, pai, e agora? Eu lembro que eu falei, filho, agora está passando nada. Ele, como assim? Eu falei, a tela está toda preta. Aí ele falou assim, as crianças entram no drama. Ih, pai, será que quebrou o videocassete? Eu falei, não, acho que não. Ele falou, mas você falou que não está passando nada. Eu falei, não, agora está subindo as letrinhas brancas. Quando eu falei, está subindo as letrinhas
Irmão, esse menino fez festa. Eba, chegamos, porque não, o polícia emocional dele apagou a tela, subiu as letrinhas, é o final de tudo, né? Então, foi a hora que ele celebrou, chegamos. Por que eu estou dizendo isso? Quando Deus começou a falar essas verdades ao meu coração, de que Ele se revela através de figuras familiares, eu lembro especificamente o dia, né? Logo no início de janeiro de 2005, eu tinha ido ministrar numa conferência na Itália, e quando cheguei lá, a pastora, muito amiga nossa, falou, olha, eu gostaria que nesses 2 dias você ministrasse sobre família. E eu fiquei um pouco frustrado, eu falei, olha, eu amo falar de família, eu prego muito sobre família. Eu falei, teu povo deve estar esperando que a gente tenha uns cultos daqueles do mover. Eu falei, me deixa livre uma noite no profético, a outra eu falo de família. Ela falou para mim, no centro você tem toda a liberdade para o profético, desde que seja na área de família. E eu lembro que eu comecei a dizer para ela, eu falei, amiga, para você, talvez ainda não tenha feito sentido, mas pensa comigo. Eu falei, aqui na Itália, lá no Brasil, não, mas aqui, eu sou um pregador internacional. Ela falou, grandes coisas. Eu falei, não estou brincando, não. Seu povo está com uma expectativa, ela serve numa igreja italiana, de que você trouxe alguém de longe, de fora. Eu quero entrar rasgando isso. Ela falou, você não rasga na área de família. Eu falei, você está muito teimosa. Ela falou, não sou eu que estou teimosa. Deus me falou a respeito disso. Ela falou, provavelmente você nem orou a respeito. Porque se você tivesse orado, Deus teria falado com você a mesma coisa. Ela olhou para mim e falou, você orou? Eu falei, ainda não. Mas vou orar e eu volto. E foi quando eu estava orando que Deus me deu esse texto e diz, eu te trouxe para falar de família. Eu não estava tão empolgado. E nesse dia o Senhor falou, eu não quero que você apenas pregue algo. Eu posso te dizer, querido, que esse dia foi um diferencial. Não apenas no nosso ministério de família, mas no entendimento que tem mudado muita coisa para mim mesmo, para minha casa, na nossa relação com Deus. O Senhor falou ao meu coração, você lembra desse episódio do seu filho, essa história que eu acabei de contar? Eu falei, lembro, essa eu não vou esquecer nunca. O Senhor me disse, você lembra como você precisou entrar na cabecinha, no universo, no mundinho do seu filho? Porque senão você não conseguiria explicar a medição de tempo, porque ele não tinha as mesmas ferramentas que você. Eu falei, lembro como eu tive que entrar nessa cabecinha, no universo, no mundinho dele. E o Senhor falou ao meu coração e disse, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. Nós podemos gastar tempo aqui mostrando nas Escrituras que a gente não consegue acompanhar o raciocínio, o pensamento, o entendimento, a dimensão de conhecimento de Deus. E Deus precisa falar comigo e com você usando figuras que a gente entenda. Então a razão pela qual Deus decidiu se revelar através de figuras familiares é porque Ele precisava falar uma linguagem que eu e você entendêssemos. Mas naquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração, a diferença entre eu e você é que você precisou improvisar, eu não. Irmão, Deus não é pego de surpresa por nada. O tempo todo a Bíblia fala do plano, do propósito, do beneplácito de Deus. Eu lembro de um dia, meu filho ainda pequeno falou, pai, quando o homem pegou Deus de surpresa? Eu falei, claro que não. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é presciente. Ele falou, mas o senhor tem uma base bíblica para me dar? Eu falei, tenho. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O homem só foi criado depois que Deus fez o mundo, mas antes de fazer o mundo, Ele já providenciou o sacrifício de Jesus, porque sabia que o homem que Ele ia criar ia pecar, e Deus já tinha o plano antes do episódio acontecer. Então o Senhor falou no meu coração, a diferença é que você improvisou. Eu entendi Ele dizendo, eu planejei me revelar através de figuras familiares. O que me fez questionar por que Deus planejou e escolheu exatamente isso. O que me leva ao segundo ponto que eu quero falar, eu vou correr mais daqui para frente. Nós temos, da mesma forma que temos uma família terrena, nós somos parte do que a Bíblia define a família de Deus, que eu quero chamar de uma família celestial. Efésios 2,19 diz assim, já não sois mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você pode dizer isso para o vizinho, talvez te dê um livro de presente no final, fala, você é membro da família de Deus. Fala para o outro irmão para não fazer acepção de pessoas, fala, eu sou membro da família de Deus.
Em Efésios 3, 14 e 15, logo depois Paulo diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, ele diz que a família inteira está parte no céu, parte na terra. O que sempre me fez imaginar a família de Deus como uma espécie de um grande sobrado. A filharada correndo, pulando, brincando do andar de baixo. Eu imaginava os crentes que ainda estão aqui na terra. A filharada correndo, pulando, brincando, se divertindo no andar de cima, aqueles que já foram promovidos, transferidos, já foram para a glória. Isso era a minha imagem da família de Deus. Deus, um paizão feliz, e nós, a filharada, se divertindo. Mas nesse dia, janeiro de 2005, o Senhor falou ao meu coração: quando foi que você formou a sua família? Eu tinha a resposta na ponta da língua. Eu respondi na hora. Falei no dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite. Acredito que depois das 9h30, eu, diante de Deus, de muitas testemunhas, entrei na aliança do matrimônio com a minha esposa. Se cumpriu na minha vida, a tua palavra diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa. Nesse dia, eu formei a minha família. Quando eu respondi isso, o Espírito Santo me questionou: e os filhos? Falei: os filhos vieram depois. Israel nasceu quase 3 anos depois do casamento, Alissa quase 3 anos depois do Israel. Então a nova pergunta foi: você não formou a família quando os filhos nasceram? Eu falei: não. Os filhos nasceram depois porque eu formei a família primeiro. Aliás, essa é a ordem do plano de Deus. Tem muita gente hoje em dia, mesmo dentro da igreja, primeiro fazendo filho para depois formar a família. Essa nunca foi a ordem, o plano e o propósito de Deus. Primeiro, você forma a família e depois, debaixo da bênção e proteção da aliança conjugal, se gera os filhos. Falei: não, os filhos não definiram o início da família, eles são apenas o aumento da família que já existia. Eu já descobri que Deus não pergunta para saber a resposta, Ele sabe tudo. Ele pergunta para fazer a gente pensar a respeito. Então, enquanto eu mesmo estou explicando, eu já estou matutando a respeito do assunto. Eu comecei a entender e perceber a minha contradição. Porque enquanto eu definia família, a minha família dessa forma, dizendo: não, primeiro eu formei a família, depois vieram os filhos como aumento da família, eu nunca olhei para a família de Deus dessa forma. Eu sempre achei que Deus só passou a ter uma família quando criou o homem. Mas a verdade é que nós, a humanidade, que hoje somos chamados de seus filhos, nós não determinamos o início da família. Nós somos apenas o aumento de uma família que já existia. O mistério bíblico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o mais perfeito modelo do que uma família deveria ser. Desde o entendimento de papéis e responsabilidades que cada um tem, desde a interação com que trabalha, uma forma como um promove, louva, elogia, exalta o outro, nós precisamos entender, há uma figura muito forte. Quando a palavra de Deus fala sobre a família de Deus, que Ele não está falando de algo que nasceu com a humanidade. Nós somos apenas o aumento de uma família que já existia o tempo todo, antes mesmo da criação da terra, antes mesmo da criação do homem. Eu sei que quando eu falo da Trindade como família, porque eu já ouvi muito essa pergunta e questionamento, às vezes parece estar estampado na cara de alguns que eu vejo, sempre tem aqueles que me olham com aquela cara de: então, se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe. E as mulheres parecem que gostam disso, e os homens parecem que olham com cara de heresia. Irmão, eu não chamaria o Espírito Santo de a Mãe, porque a Bíblia não faz isso. Aliás, nosso problema é que a gente tenta entender a família eterna de lá, a partir da de cá, da terrena. Mas a família terrena é uma réplica imperfeita, incompleta, da família eterna que já existia. Nós precisamos, talvez, fazer a análise inversa. Até porque no reino espiritual não tem essa distinção de macho e fêmea. Essas coisas existem para efeito de reprodução aqui na terra. Jesus diz: no céu não se casa, nem se dá em casamento, serão como os anjos. Ou seja, quer dizer aos solteiros, sua chance de casar é aqui. Deixa para depois, não. Agora, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz: em Cristo não há homem e nem mulher. Ele não está acabando com a definição de gênero, mas ele está dizendo que no plano espiritual isso não existe. Então, em vez de tentar olhar para o Espírito Santo como a mãe, eu prefiro fazer a análise inversa. Em vez de tentar entender a família eterna a partir da terrena, se você se posiciona a partir da família eterna e olha a terrena,
você vai descobrir que a mãe, aqui na família terrena, ela reproduz funções semelhantes às que o Espírito Santo tem na família eterna. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Meus filhos já choravam chamando a mãe. Mãe! Eu lembro de um dia que meu filho Israel, mais ou menos nessa mesma época ele tinha, de quando eu precisei contar a história do tempo, ele caiu. Quando caiu, se machucou, começou a chorar. Eu fui acudi-lo, ele me deu um drible e correu para o colo da mãe. Eu fiquei todo sentido, porque nós, os pais, às vezes, somos mais imaturos que os filhos. Eu falei para aquele, está certo isso não. Foi eu que vi primeiro, pô, eu corri ajudar o menino. Por que ele me dribla, me evita e corre para o seu colo? Minha mulher era um doce de pessoa, quem conhece sabe, era muito meiga, mas esse dia ela foi bem sarcástica. Ela olhou para mim e disse, por que será? Com aquele ar de vocês não entendem nada de consolo, não sabe dar consolo para os filhos. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Quem é a fonte de consolo na família eterna? Jesus chamou o Espírito Santo o quê? De o Consolador. Quem é responsável pela gestação da vida na família eterna? Desde a criação, quando a Bíblia diz o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, aguardando a palavra de Deus, até o momento em que na anunciação o anjo Gabriel aparece a Maria e diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem é o responsável pela gestação da vida? O Espírito Santo. Você vem para a família terrena, quem é responsável pela gestação da vida? A mãe. Então você vai perceber determinadas similaridades. Eu não tentaria chamar o Espírito Santo do lado de lá de mãe, mas se você fizer a análise inversa, você percebe isso. Ou seja, o Deus que já existia por toda a eternidade com família, decide criar algo que se torne o mais próximo e parecido possível dentro das nossas limitações. Por quê? Deus queria estabelecer um paralelo aqui, que nos permitisse entender um pouco do que nos aguarda do lado de lá. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a partir do momento, querido, que a gente começa a entender esses dois aspectos da família terrena e celestial, a gente vai perceber uma outra verdade, que é qual? A visão que eu e você temos de família, ela afeta a visão que nós temos de Deus. Em que sentido? Eu quero te mostrar isso biblicamente, mas eu vou começar por uma ilustração que talvez te ajude a lembrar dessa história. Anos atrás, quando pastoreava ainda em Guarapuava, eu lembro de um culto, estava no momento do louvor e adoração, o Espírito Santo começou a me incomodar. Sai do seu lugar, vai lá no fundo, dá um abraço fulano de tal. Olhar para o fulano maior do que a maioria, dá para vê-lo de longe, lá no fundo da igreja. Mas a cabeça da gente começa a racionalizar. Pensei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. Te abraça quando chega, quando vai embora, quando muito no cântico de comunhão, e alguns de nós vão de má vontade, só porque o líder louvor mandou. Eu falei, mas agora não é hora de abraçar. Faz sentido ir lá. Pensei, não, isso não deve ser de Deus. Volto a adorar. Aquilo vem a segunda vez no meu coração, sai do seu lugar, vai lá no fundo, dá um abraço fulano de tal. Eu olho para lá, ele está lá ainda. Eu falei, Deus, o Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho, elas são ciumentas. Eu falei, se eu for lá no fundo e abraçar só o fulano e mais ninguém, amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono, e quem está com a bucha encrenca aqui na terra sou eu. E vai ter um monte de crente bicudo. Ele não veio abraçar, fulano ele foi lá abraçar. Eu pensei, não, isso não deve ser Deus, isso deve ser coisa do inimigo, para criar confusão. Aí eu volto a adorar. Aquilo vem a terceira vez, vai e abraça fulano de tal. Eu olho para ele está lá no mesmo lugar ainda. Eu pensei, Deus, o Senhor sabe que nós os homens não somos assim tão dados a afeto. Vou abraçar o cara sem mais nem menos, ele vai me estranhar. Nem o Senhor quer que isso aconteça. Irmão, não tinha desculpa que eu desse, que parasse aquela inquietação. Chegou uma hora eu pensei, seja o que Deus quiser, só tem um jeito de saber se Deus está nisso ou não. Saí do meu lugar e fui. Quando cheguei, ele estava em pé assim, acho que era a segunda pessoa do lado do corredor da parede. Então eu cheguei pela parede. Quando cheguei ele estava de olhos fechados, não me viu. Eu tive a impressão de que ele estava falando e não cantando como os demais. Pelo menos o movimento da boca não batia com o da música. Sabe, tipo novela mexicana? O que você está ouvindo não combina com o que a boca está mexendo. E eu parei, fiquei olhando, pensei, deve estar orando. E de repente me pareceu um movimento que era um amém e parou. Pensei, é minha chance, cutuquei ele. Quando cutuquei, ele assustou de me ver ali, eu já fui me explicando. Falei, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali, irmão, dei um abraço apertado, gordo nele.
Pensa num camarada maior do que eu, mais velho do que eu, marmanjão, que começa a chorar que nem criança. Com criança é pouco, ele chorava quase convulsivamente. Esse cara urrou, gritou, berrou, babou tudo em mim. E não me largava. Você já deu um abraço que vira unilateral? Chegou, você terminou o abraço, mas o outro não te larga. Eu já estava ali um tempão, eu não tinha mal o que abraçar, mas ele não me largava, e chorando. E eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta, agora tem um monte de gente olhando, eu estou com vontade de dizer, é ele, não sou eu. Eu lembro que o negócio foi tão estranho que quando finalmente ele me largou, se recompôs, eu falei, o que é que aconteceu? Eu lembro quando eu perguntei o que é que aconteceu. Essa criatura olha para mim e diz, você não tem ideia. Quando ele disse, você não tem ideia, eu brinco que eu quase encarnei o Lunga. Vocês conhecem essa história de ser o Lunga, não? Tem nordestino aqui, não? Seu Lunga morreu, se não me engano, em novembro de 2014. Se eu estiver errado, 2015, mas eu acho que foi 2014. Ele era ainda vivo, virou uma lenda viva no Nordeste. Né? Virou literatura de cordel, é muito conhecido no Norte e no Nordeste. E as histórias são sempre uma gozação em cima de um temperamento e um comportamento real dele. A filosofia de Lunga era tolerância zero. A filosofia de vida dele é toda pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Diz que uma vez a mulher pergunta, Lunga, quer leite? Ele diz, quero. Aí diz, leva no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. O duro que eu começo a lembrar essa história do Lunga, dá vontade de rir aqui mesmo. Diz que uma vez ele foi na agropecuária comprar veneno para rato. O infeliz do funcionário falou, é para levar? Ele falou, não, espera que eu vou buscar o rato comer na sua mão. Infeliz. Por que eu estou dizendo isso? A maioria das esposas que estão aqui sabe que seus maridos têm uma versão do Lunga. Né? O homem tem muito esse negócio de, muitas vezes, querer dar esse tipo de resposta. E eu lembro que eu perguntei para ele, falei, o que é que aconteceu? Ele olhou para mim e falou, você não tem ideia, mas quase que baixou o Lunga. Mas é por isso que eu estou lhe perguntando. Mas eu lembro que ele me deu a seguinte história, falou, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme com a maneira como o tempo todo vocês chamam Deus de pai. Quando ele falou isso, interrompi ele, falei, você teve pai? Esse é o típico comportamento de quem não teve. Eu falei, não, pastor, eu tive pai. Meu pai deu um teto aí sobre a cabeça da gente, vestiu o corpo, deu roupa, sustentou, mas ele falou, ele nunca foi nem de longe essa figura carinhosa que vocês tentam sugerir quando fala de um pai. Ele me disse, meu pai nunca elogiou a gente, só xingava e amaldiçoava a gente. Falou, meu pai nunca deu um abraço em mim ou nos meus irmãos e irmãs. Ele diz, contato físico era só as surras, que além de injustas, muitas vezes eram abusivas. Falou, pastor, toda vez que vocês falam de Deus como pai, aquilo me trava. E olha que vocês abusam, é pai, paizão, paizinho, né? E ele falou, eu estava aqui hoje no louvor adoração, ele falou, pastor, eu estava longe, eu estava lá nas galáxias, o negócio estava bom. Mas de repente o líder do louvor falou, sobe agora no colo do papai. Ele falou, quando eu vi isso, eu de onde estava nas galáxias, voltei na hora. Falou, pastor, pensa num balde d'água fria. Aquilo acabou meu momento, foi terrível. E ele falou, eu assustei com a minha reação. E diz, na hora que eu vi a minha reação, eu pensei, bom, não deve estar certo essa reação ser tão intensa. Eu devo ter algum problema mesmo com isso. E na hora ele falou, pastor, eu comecei a orar e dizer, Deus, se é tão importante te entender como pai, então eu preciso entender o pai que você é, e não te enxergar através da lente de quem meu pai foi. Porque eu não quero te olhar dessa forma. Então ele disse, se é tão importante entender assim, eu quero que você se revele como o pai que eu não tive, como o pai que eu queria ter tido. Ele falou, Deus, eu te desafio a vir me dar um abraço de pai. De repente ele parou a oração e falou, não, estou abusando. Falou, até evangelizar, que é tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja, o senhor não faz pessoalmente. Então ele falou, não vou exigir que o senhor venha, não vou pedir que o senhor venha pessoalmente. Mas ele falou, se o senhor mandar alguém aqui, que diga ter sido enviado pelo Senhor, como um representante teu, para me dar o abraço de pai, que eu nunca recebi, eu vou entender isso como um sinal de que é importante reconhecer a sua paternidade. Irmão, na hora que ele diz o amém, que foi aquele último movimento da boca, eu cutuco ele, e eu não faço ideia do que está acontecendo, eu digo, ei, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Irmão, aquilo caiu que nem uma bomba dentro dele. Mas ele falou, pastor, eu não tive só o sinal que eu pedi a Deus. Na hora que o Senhor me deu o abraço, ele diz, o Espírito Santo meteu a mão lá dentro do meu peito.
Falou, pastor, eu urrei, eu gritei, eu chorei, porque ele começou a puxar raízes emocionais antigas. Ele falou, o senhor não tem noção do que aconteceu dentro de mim durante o abraço. Ele falou, eu passei por uma cura sem precedentes. Eu penso no meu pai sem nenhuma dor ou lembrança, mas eu olho para Deus de uma forma diferente a partir de hoje. E eu lembro que eu falei para ele, a partir de hoje, lembre de algo, com a consolação, que nós somos consolados, diz a Bíblia, nós consolamos os outros. Alguns anos atrás eu encontrei em Guarapuava, falei, vamos conferir as histórias, para ver se está tudo certinho. Ele falou, pastor, a história que o senhor conta, eu já ouvi várias vezes, está tudo certo. Ele falou, só tem uma atualização que o senhor não sabe. Ele disse, eu já abracei outros 5, que fizeram a oração do mesmo jeito que eu, ao longo desses últimos anos. E a mesma experiência que eu tive com Deus, eles passaram a ter, porque eu criei naquela palavra que o Senhor me disse, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Por que eu estou contando isso, querido? Muitas vezes a visão que nós temos de família prejudica a maneira como eu e você estamos olhando para Deus. Eu gosto muito de pregar sobre fé. Eu me considero um pregador de fé. Mas em todas as 3 igrejas, em cidades diferentes que eu pastoreei nos últimos 20 e tantos anos, eu sempre tive o que eu chamo de incrédulos crônicos. É aquele camarada que não importa o quanto você prega de fé, você não mexe com ele. Você está lá dizendo, Deus disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Tem aqueles irmãos que estão te olhando com aquela cara, eu vou voar, eles estão turbinados, mas tem uns que estão olhando com a cara, sei. Porque lá dentro dele, irmão, não importa o que ele ouça, ele está pensando, já ouvi isso antes. É o que papai dizia antes de ter abandonado a gente. Eu comecei a descobrir, querido, estatisticamente que eu vou falar, que a maioria desses incrédulos crônicos tem uma dificuldade enorme com as promessas de Deus. Cresceram em lares ou ambientes de abandono. E eles passam a olhar para Deus com a lente da experiência que tiveram, da própria paternidade. Como quem diz, não dá para confiar nessas promessas não, que uma hora vão puxar o tapete da gente, uma hora vão nos abandonar. Eu comecei a perceber, sempre tem nas igrejas aquele grupo de irmãos que está na categoria barraqueiro. Eles não conseguem só conversar pacificamente, sempre tem um barraco acontecendo. Quando você começa a estudar o perfil de família em que foram criados, é o tipo de gente onde as coisas se resolviam assim. Interessante que eu conheci uma família dessa, mas era assim, irmãos estão quebrando o pau entre eles, mas se arrumar briga com um, todo mundo se une e vira contra você. Porque é a maneira como eles entenderam que se resolve as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque inconsciente, a gente transporta isso para a família da fé e a gente acaba agindo como se essa fosse a maneira de resolver as coisas. Eu percebo, eu gosto muito de ministrar nessa área do Espírito Santo, eu percebo pessoas que às vezes têm muita dificuldade com o Espírito Santo. E quando você começa a cavucar a história, você descobre problemas sérios de relacionamento com a mãe, consciente ou inconsciente. Quando nós olhamos a maneira como os papéis dessa família eterna são apresentados diante da visão que nós temos de uma família terrena, às vezes nós nos fechamos ao que Deus quer fazer. Eu lembro de uma ocasião, eu estava no quarto, era um adolescente ainda, morava no interior de São Paulo, uma tarde de sábado quente, que só Jesus na causa. E eu, como estava trancado no meu quarto, não estava no ambiente público, não estava na igreja, eu estava muito à vontade, estava orando só de bermuda, descalço, sem camisa. Um amigo meu aparece sem avisar, dá a volta, entra pelo fundo, pelo quintal, e aparece de cara na janela. Quando ele me viu orando daquele jeito, ele era de uma dessas igrejas, que o regime parecia ser o Talibã, aqueles têm que usar burca. Quando ele me vê daquele jeito, eu só lembro da frase dele, eu estava de costas para a janela. Misericórdia! Eu olhei e vejo um cara assustado, escandalizado. Minha intenção não era essa, soubesse que ele estaria lá, jamais teria feito isso. Mas naquele momento, eu lembro do sermão que ele começou a me dar, e disse, se você marcasse uma audiência com o presidente da República no Palácio do Planalto, e tentasse entrar lá sem usar terno e gravata, você não seria nem recebido. E disse, como você ousa tentar uma audiência com Deus eterno nesses trajes? Eu olhei para ele e falei, cabeção, se você fosse filho do presidente da República, você podia chegar desse jeito, não só de bermuda, suado, fedido, depois de um jogo de futebol, ainda correr e pular no colo do seu pai. Eu falei, se Deus para você é um estranho, com quem você tem que marcar uma audiência bem arrumado, o problema é seu. Para mim ele é pai. Para mim o livro de Hebreus diz que eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos. Eu falei, aliás, esse é o tipo de comportamento de quem não teve um pai acessível. Irmão, me arrependi de ter falado.
que aquilo feriu profundamente aquele irmão, porque essa era a sua história. A gente começa a perceber que as pessoas tendem a reproduzir algo. O que me fez entender, naquele dia o Senhor falou comigo e disse: eu não quero que você trabalhe apenas a restauração das famílias no seu ministério. O Senhor falou ao meu coração e disse: eu quero que você trabalhe a restauração da visão familiar. Eu falei: Deus, qual é a diferença? Ele diz: a diferença é grande. Sabe por quê, querido? Muitas vezes você tem pessoas que a família não está tão bagunçada, mas a visão familiar é muito distorcida. A pessoa está tentando viver da melhor maneira possível o presente, mas a visão foi marcada pelo passado. E a maneira como ela olha para Deus é uma caricatura, é uma distorção de Deus. Eu vejo pessoas que, assim como eu falei, que têm dificuldade para confiar nas promessas. Eu vejo gente que tem uma dificuldade, uma barreira enorme de relacionar com Deus. E na prática eu comecei a perceber que o que nós mais precisamos, querido, é entender que há um Deus do lado de lá, que Ele quer preencher as lacunas familiares que nós temos do lado de cá. No Salmo 68:5, Deus diz: eu sou o pai dos órfãos. O que Ele está dizendo? Você, órfão, que não teve pai, eu quero preencher essa sua lacuna. No Salmo 27, o salmista diz ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Deus está dizendo, naquela área onde você foi desamparado, na sua experiência familiar, eu quero mostrar que eu não te trato da mesma forma. Ou seja, você tem um Deus que quer trazer cura, que quer preencher essas lacunas familiares, porque se a nossa visão de família não muda, o problema não é só a maneira como nós vamos viver família daqui para frente, mas a maneira como isso vai afetar a nossa relação com Deus. Deixa eu terminar te dando um exemplo sério. Porque para a nossa geração atual, parece ser tão difícil a mensagem de santidade entrar. Irmão, pensa no desafio da geração atual. Agora vamos fazer um paralelo. Qual é o maior evento no calendário de Deus na Bíblia? É um casamento. É quando o Senhor Jesus virá para a sua noiva. O maior evento, tudo gira em torno desse grande evento na Bíblia, é um casamento. Qual é a responsabilidade da igreja? Diz a Bíblia, é se guardar pura para esse casamento. Agora, nós somos parte de uma geração, querido, e a estatística que eu vou te dar é das igrejas que eu pastoreei, e as que estão debaixo do meu cuidado. Eu vou te dizer que entre 70% a 80%. E por que eu estou fazendo questão de dizer que é as que eu pastorei? Porque a gente prega e ensina isso para valer. Não estou nem falando de igrejas onde não se fala sobre o assunto. De 70% a 80% dos jovens criados dentro da igreja, não estou falando quem converteu depois, porque não dá para esperar isso deles. De 70% a 80% dos jovens criados no Evangelho dentro da igreja, não se casam, mas virgens. Aí você fica pensando, como que uma igreja que está se deixando ser engolida pelos valores do mundo, que não sabe mais o que aguardar a hora do casamento em pureza, como eles vão entender depois uma mensagem que, como igreja, eles vão agora ter um nível de pureza que nunca tiveram enquanto esperavam o casamento? O que o diabo está tentando roubar, querido, não é simplesmente a bênção de casar em virgindade. O que ele está tentando é gerar uma distorção familiar. Nós temos uma geração que não consegue entender algo que é o cerne do nosso relacionamento como igreja com Deus. E quando a visão familiar é afetada, inevitavelmente a nossa relação com Deus, ela também é comprometida. O Senhor começou a falar comigo aquele dia na Itália, e diz, eu não quero que você trabalhe só a restauração de famílias. Ele diz, até porque há famílias que não podem mais ser restauradas. Alguém que tinha um profundo problema com o pai ou com a mãe, mas o pai ou a mãe já morreu. Ele pode e deve perdoar, ele pode receber cura emocional para a sua condição, mas o pai ou a mãe não vão voltar. Esse nível familiar nunca mais vai existir, não tem mais retorno. O Senhor falou, quando alguém se converte, no terceiro, quarto, tem gente se convertendo no quinto casamento. Nós não temos como sair e restaurar todos os casamentos que aconteceram antes, é impossível. Existem níveis, querido, onde a família já não pode mais ser restaurada. Mas a visão familiar precisa ser corrigida. Aquela pessoa precisa entender o que a palavra de Deus diz, a ponto de viver não só um profundo arrependimento, mas reprogramar a sua maneira de pensar a família. O Senhor falou no meu coração, você erra quando você ensina sobre casamento só para os casados e não para os solteiros.
O Senhor me diz, você erra quando você ensina sobre criação de filhos só para os pais. O Senhor me diz, todo mundo tem que saber tudo que minha palavra diz sobre família, mesmo que ele não vai viver isso na família terrena. Ele precisa ter os parâmetros e uma visão familiar abrangente. Por quê? Isso afeta a nossa relação com Deus. Quem não entende correção e disciplina que o pai tem que operar para o filho, não entende a correção que produzir na vida dele. Ou seja, eu acredito que nós, como igreja brasileira, que não precisamos só de um avivamento, a gente precisa de reforma, a gente precisa de uma volta à palavra. E o Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que nós mais precisamos é ser encharcados da palavra de Deus, a ponto disso mudar completamente a nossa forma de olhar e entender Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que Deus quer intervir nas nossas famílias, Deus quer trazer cura e restauração, mas antes mesmo de mexer na família em si, Deus quer moldar a nossa visão familiar. Eu quero te encorajar a gastar mais tempo na palavra. Se você tiver condições, eu quero te encorajar a adquirir aquele livro. São 320 páginas de ensino sobre família, sobre casamento, sobre vida conjugal, com a intenção de não apenas te ajudar, querido, a discipular sua própria família, de acordo com o parâmetro bíblico, mas antes de mais nada, para te ajudar a entrar no lugar de entender e se relacionar com Deus de forma correta. Mas além desse tempo que você vai precisar gastar entendendo o que a palavra de Deus diz, eu quero que a gente termine com um momento de oração. Eu queria até que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu sei que já dá um psicológico. Eu creio que enquanto a gente está aqui, mesmo falando ou brincando, talvez você tenha se lembrado de algumas histórias, de alguns episódios, talvez recentes, talvez antigos. Se você teve qualquer lembrança de qualquer episódio que ainda produz algum tipo de dor emocional, essa é a maior evidência de que você precisa de cura, de restauração. Eu creio que nós precisamos entender que o ambiente familiar é um ambiente onde a gente se machuca muito. Por um motivo muito simples. A decepção, ela normalmente é proporcional à expectativa. O nível em que a gente projeta a expectativa determina a dimensão de decepção que pode vir depois. No Salmo 55:12, o salmista diz, se fosse o estranho, eu entenderia, se fosse o inimigo dele, eu me esconderia, mas tu, meu amigo íntimo. Quando ele diz, se fosse o estranho ou o inimigo, eu entenderia, me esconderia, eu creio que a gente consegue perceber o que está em questão. Se um doido entrasse por uma dessas portas agora, xingando a gente, tudo quanto é nome feio, eu creio que as reações seriam diversas. Sempre tem aqueles crentes mais espiritual que já ia dizer, está amarrado em nome de Jesus. Tem aqueles que, não importa o que está acontecendo, eles têm vontade de rir. Talvez até quem risse da situação. Sempre tem aqueles mais práticos, talvez os maiorzinhos de nós, que fosse colocar um camarada desse para fora. Mas o que eu duvido é que você ia sentar aí no seu assento, debruçar no encosto do banco da frente e chorar, dizendo, o que ele falou de mim? Porque o que um estranho falou de você não tem o poder de te ferir. Mas quando alguém que você ama fala algo bem menor do que o xingo desse maluco, às vezes o estrago dentro de você é maior. Por quê? Porque decepção é proporcional à expectativa. O salmista está dizendo, se fosse um estranho, dá para entender. Se é um inimigo, eu me escondo, não estou nem disposto a encarar. Ele diz, mas tu, meu amigo íntimo. Nós íamos em alegre procissão à casa de Deus, desabafo é quase que até tu, Brutus. Uma das razões pelas quais a adolescência tem crises tão fortes dos filhos com os pais, é porque quando nós somos crianças, a gente olha para os pais achando que eles são super-heróis. Eu achava que meu pai tinha superpoderes quando eu era criança. Engraçado que meus filhos pensavam a mesma coisa de mim. Eu brincava com eles quando parava no sinal vermelho, dizendo, olha a autoridade do papai.
Pai vai até contar até 3, vai dar uma voz de comando, e quando eu der a ordem, vai acender uma luz verde. E eu brinquei com isso um tempão, verde. Eles, uau! Eu nunca imaginei que eles pudessem estar levando a brincadeira a sério. Um dia eu parei na frente do farol, estava preocupado, com um monte de coisa que tinha para resolver, esqueci da brincadeira. E está lá o Israel e a Alice, meus 2 filhos. Pai, você não vai fazer o quê? O negócio do farol. Porque eu olhei, irmão, já estava em cima da hora. Eu, verde, nem contei. A hora que abriu a luz, eles, uau! Só que eu voltei a pensar nas coisas que eu tinha que resolver. Um deles, acho que o Israel, que era o mais velho. Pai, como é que você consegue? Eu distraído. Falei, não, papai fica olhando o sinal do outro lado. Quando vê que esse está fechando, sabe que esse vai abrir. A hora que eu vi, irmão, eu tinha entregado o ouro. Mas o problema não foi entregar o ouro e dizer, bom, a brincadeira então acabou. Foi a cara de decepção dos meus 2 filhos. Eu também não lembro qual dos dois, mas um deles disse, quer dizer que você não tem superpoderes? E foi, papai nunca teve superpoderes, só brincou com você. Mas a decepção deles, porque eles acreditavam que aquilo funcionava. E depois daquele dia eu lembrei um episódio. Um dia a gente estava na igreja, eu muito criança. Eu olhava para o meu irmão mais velho, como o cara que sabia tudo. E a gente estava cantando aquele hino antigo, chuvas de bênçãos. E aquele negócio não fez sentido para mim, chuva de bênção. Eu falei, o que é chuva de bênção? Meu irmão disse, você não sabe não? Eu falei, não, conheço chuva de água. Foi então, a chuva de água, não é a água que cai do céu e molha a gente? Eu falei, sim. Ele falou, chuva de bênção, a água sai do chão e molha o céu. Irmão, pensa em alguém que acreditou nisso de todo o coração. Eu nunca vi a água que saía do chão, molhava o céu, vivia procurando. E foram alguns anos até entender que eu fui trollado. Que me enganaram, que zoaram com a minha cara, como se dizia antigamente. Até hoje eu jogo isso na cara do meu irmão, eu digo que você me enganou. Ele diz, cara, supera. Eu falei, superei, te perdoei, mas você me enganou. Porque muitas vezes a gente cria expectativas exageradas. Nossos pais nunca foram perfeitos. O livro de Hebreus diz que eles nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Fizeram o que podiam, o que estava ao seu alcance. E alguns eram muito limitados, até porque cresceram em lares onde não lhes foi dada nem instrução e nem o devido exemplo. Mas muitas vezes a nossa dor, querido, envolve o nível de uma cobrança exagerada. E aí quando a criança se torna adolescente, ela sai da fantasia de que papai e mamãe são super-heróis. E agora, na verdade, se eram super-heróis, agora ele está enxergando as criptonitas. O que torna eles frágeis. Muitas vezes o nível de dor que a gente está vivendo, querido, não é nem só porque nossos pais falharam. Porque a gente exagerou na expectativa. E algumas coisas precisam ser corrigidas. Eu sinto muito forte da parte de Deus que essa noite de cura, de restauração para a sua alma, para as suas emoções, para a sua visão de família. Eu gostaria que nós orássemos por alguns minutos. A gente não precisa se estender. Mas eu quero que você esqueça quem está perto de você, a sua direita, a sua esquerda. Você que está aqui dentro, você que está aí fora no telão, você que nos acompanha pela internet. Deixa o Espírito Santo te envolver agora. Meu Deus, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso. E nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos e traga entendimento espiritual. Nós precisamos da aplicação da palavra que procede só do Senhor. Nós oramos que essa seja uma noite de perdão, Senhor, para toda forma de dor ou ferida causada ao longo da história familiar. Alguns viveram dores profundas na infância, outros descobriram isso só na fase adulta. Alguns viveram isso como filhos que talvez experimentaram o abandono, outros viveram isso talvez só na fase adulta, quando viveram o abandono no seu próprio casamento. Mas fato é que não importa a diversidade de histórias, muitos de nós carregamos algo em comum, a dor de uma ferida que talvez não foi curada, a dor de uma visão que talvez nunca foi reajustada pelo Senhor, pela ação do Teu Espírito e da Tua Palavra. E nós oramos que essa noite, ó Deus, seja o início de um novo tempo na vida dos meus irmãos e irmãs. De não apenas cura, de não apenas se liberar perdão. Talvez hajam pessoas aqui que precisam pedir perdão e consertar situações do passado. Mas nós oramos, Senhor, que uma nova percepção da Tua Palavra e, consequentemente, uma nova percepção do Senhor se instale nos nossos corações.
Eu sei que parte do DNA dessa casa, daquilo que o Senhor tem planejado para essa igreja, é levantar famílias fortes. Mas nós oramos, ó Deus, que muito mais do que apenas viverem a bênção familiar, que eles sejam isso, levarem a relação deles contigo ao novo patamar, Senhor. Pai, nós oramos nesse início de ano, nessa primeira semana, que 2017 possa ter uma marca na vida dos nossos irmãos e irmãs, de restauração não só da família, mas da visão familiar. Que o Senhor faça algo novo, que venha um novo tempo, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. O Senhor é o Deus que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós clamamos o mesmo em relação ao marido e à sua esposa e vice-versa. Nós clamamos que venham dias não apenas de restauração familiar, mas de restauração da visão familiar. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Olhe para cá um instante, eu sinto de Deus, eu preciso falar algo. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu já estava muito envolvido no ministério. Eu lembro que num momento específico de renúncia, eu deixei um trabalho de uma boa remuneração e estabilidade que eu tinha num banco. E eu queria me dedicar exclusivamente ao ministério. Mas eu peguei a contramão do caminho que todo mundo pegava, por direção de Deus. Enquanto meus amigos estavam todo mundo indo para o seminário, o Senhor na ocasião falou, eu vou te forjar de uma forma diferente. Eu só queria obedecer aquilo. Enquanto a maioria esperaria depois do seminário assumir a liderança de uma igreja, ter o seu próprio salário, estabelecer a família, eu senti Deus me chamando para uma aventura de fé, e dizendo, eu quero que você dependa de mim. Eu meti o pé em tudo. O problema é que depois de Deus ter falado do meu coração daquela forma, eu deveria ter primeiro tido uma boa conversa com meu pai. Mas eu não sabia como lidar com aquilo. Ele sempre nos deu muito espaço, e eu saí decidindo. E eu lembro que aquilo deixou meu pai, como pastor que era, que lecionava inclusive no seminário, em muito choque. Como que o filho dele pega a contramão de tudo. Um dia, e o ministério foi tomando vulto. Deus estava abrindo muitas portas, usando principalmente num cenário de curas e milagres. Uma coisa levava a outra, a agenda estourou. Eu empolgadíssimo com aquilo, mas um dia eu chego e meu pai diz, olha, nós vamos acabar com essa brincadeira. Eu quero que você volte a trabalhar. Quero que você vá para um seminário, se preparar para o seu ministério. Depois, no final, se você quiser, você pode assumir a liderança de uma igreja nesses termos. Eu falei, pai, isso não é nada que Deus falou comigo. Ele falou, mas comigo não falou nada. Eu falei, mas o senhor pelo menos orou a respeito. Ele diz, enquanto você estiver vivendo debaixo do meu teto, do meu telhado, as coisas acontecem do meu jeito. Ele diz, sua única outra opção, já que você é maior de idade, se você quiser fazer as suas escolhas, você se banca. Você então vá morar por conta própria e viver sua vida e suas escolhas. Se você quiser permanecer aqui é do meu jeito. Na hora eu não entendi isso. Eu só fui entender depois que meu pai botou aquela pressão, querendo me ajudar, querendo me fazer voltar atrás. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, o senhor é inflexível na sua opinião? Ele disse, sou. Eu falei, o problema é que eu também sou na minha. Porque para mim não é só a decisão, eu acredito que é uma obediência a Deus. Então, para mim não tem mais volta. Eu lembro que ele falou, então, velho, faz suas malas. Eu falei, nós vamos ficar brigados? Ele falou, de jeito nenhum. Eu espero que você nos visite os fins de semana, venha almoçar com a gente aos domingos, mas você vai se bancar, vai viver por conta. E papai sabia o que significaria eu sair por aquela porta. Tanto que durou 3 meses só. O dinheiro que eu tinha, irmão, deu para alugar uma casa que não tinha chuveiro. Era só aquele cano d'água gelada. E se fosse só verão, estaria tudo tranquilo, mas não era. Tinha ocasiões que eu jejuava 2, 3 dias. Não para buscar Deus, mas porque não tinha o que comer. Eu lembro de uma ocasião que eu andei 2 horas a pé, porque não tinha o dinheiro do ônibus. O negócio estava ficando assim, estreito,
Você começa a dar valor ao que tem. Mas eu passei o fim de semana em casa, como tinha combinado com meus pais, como fazia várias vezes, fui visitá-los, era uma sexta-noite. Na hora que eu fui sair embora, minha mãe preocupada falou, filho, não vai embora não, dorme aqui hoje. Eu morava assim, não tem um lugar lá que diz que o Judas perdeu a bota, eu morava mais para frente. Era muito longe, periferia de Campinas, uma cidade muito violenta. E mamãe ficou preocupada, né, com o horário que eu ia chegar, já era tarde para sair de casa, para chegar nem se fala. Ela disse, por favor, dorme aqui hoje para a gente ficar tranquilo. Então eu dormi. Eu acordei de uma forma estranha, porque eu normalmente sou o tipo de gente que demora para dormir, para pegar no sono, mas depois que pega, demora para acordar. Eu brinco que de manhã eu sou que nem aquelas televisão antiga de válvula, né? Quem conheceu lembra, a gente ligava a TV, aparecia um facho, depois ia esquentando as válvulas do tubo, aí ia abrindo o resto da imagem. Mas de repente, eu dormi de sexta para sábado, nesse sábado de manhã, eu estou dormindo profundamente, de repente, em fração de segundos, eu abri meus olhos, eu não só estou 100% acordado, lúcido, mas eu ouço dentro do quarto tudo o que está acontecendo na cozinha, mas ouço numa altura acima do comum. O som era muito alto, é como se alguém tivesse ligado numa caixa de som dentro do quarto, tudo está acontecendo. Eu ouço minha mãe que está arrumando a mesa para o café, talher, batendo xícara no pires, mas está tudo alto. E eu ouço meu pai conversando com a minha mãe como se saísse numa caixa de som, só que a porta do quarto está fechada. Normalmente não daria para ter ouvido aquela conversa. E eu estou ouvindo meu pai dizendo para minha mãe o seguinte, ele diz, olha, encontrei um garageiro, a gente chamava, vendedor de carro. Ele disse que faz negócio no meu carro. Na época, papai tinha um Opala Commodore, vocês lembram disso? A nova geração não sabe o que é isso. Meu pai disse, achei um garageiro que me dá, numa troca de mano, no meu Opala, um Fiat 147, que Deus o tenha, e uma Brasilinha 74, coisa antiga. Minha mãe disse, para que você pegaria 2 carros, se só você dirige? E meu pai respondia para ela, e dizia, eu estava pensando, será que se eu desse um carro para o Luciano, para ajudar o ministério dele e as viagens, será que com isso ele conseguiria entender com a minha atitude que eu estou revendo o que eu falei para ele? E quando chega nessa parte da conversa, alguém desligou a caixa de som, eu não ouço mais nada. Mas eu levanto, mamãe está terminando de arrumar a mesa, o barulho que está acontecendo lá é parecido, mas a conversa parou quando eu cheguei. E o Espírito Santo falou ao meu coração, eu te mostrei a intenção dele de consertar, mas ele não vai conseguir admitir isso para você. Então o Senhor falou ao meu coração, facilita e faz a sua parte. Porque, irmão, deixa eu dizer, tem gente que não ajuda. Eu quero te encorajar. Às vezes a gente vê isso entre casais. Marido demora para vencer o orgulho dele, chega para a mulher, diz, me perdoa. Ela diz, perdoa do quê? Tipo assim, dá nome, as coisas que você fez de errado. Irmão, o pobre coitado já está numa luta para pedir perdão, facilita. Dificulta não. Naquele dia eu entendi o Senhor dizendo facilita. Tipo, eu te mostrei a intenção, mas Ele não vai te admitir, agora é com você. Eu lembro que eu sentei naquela mesa e falei, pai, eu não queria ter saído de casa, a não ser para casar ou ir para o campo missionário. Hoje eu olho para tudo como aconteceu e eu não estou feliz com isso. Eu fico tentando entender a dificuldade que deve ser para o Senhor como pai, não entender o que Deus falou comigo, se o Senhor não ouviu. Mas eu falei, pai, eu preciso de um voto de confiança. Do mesmo jeito que o Daniel pediu lá para o capitão da guarda, testa a gente, dá 10 dias comendo essa comida, se funcionar, então você deixa que a gente permaneça nessa dieta. Falei, pai, eu quero te pedir, me dá até o fim desse ano, não precisa ser um ano inteiro, só até o fim desse ano. Se o Senhor não conseguir reconhecer em tudo que Deus está fazendo na minha vida, no meu ministério, que esse é o caminho, eu volto atrás, eu paro tudo, eu faço tudo que o Senhor quer, eu faço tudo para te honrar. Mas eu preciso que o Senhor me dê pelo menos o tempo, que eu consiga mostrar para você, que eu não sei por que razão Deus me deu um caminho diferente. Ele falou, eu posso ser razoável e te dar esse tempo. Eu falei, olha, se o Senhor for me dar esse tempo, eu quero te pedir outra coisa, deixa eu voltar para casa. Está duro morar longe, a parada está tensa. Eu falei, e eu acredito que por mais que a gente diga para os outros, não está brigado, não soa bem eu ter saído de casa por isso. Ele disse, também posso te aceitar de volta, mamãe está vibrando, papai não está admitindo
que está tão quebrado por dentro. E ele deu essa palavra e saiu. Quando ele saiu, já liguei para um amigo, me ajuda a buscar minha mudança, que era uma malinha só. Quando eu cheguei à tarde com as minhas coisas, com as minhas tralhas de volta, o que eu vejo na garagem? Em vez do Opala do meu pai, tem exatamente um Fiat 147, uma Brasília, do jeito que eu vi lá no quarto. Quando eu entrei, eu olhei aquilo, falei, o que é isso? Meu pai disse, troquei o carro por esses dois. Falei, para que o senhor precisa de dois? Ele falou, não preciso de dois. Ele disse, vou ficar com o Fiat. Ele disse, estou te dando a Brasília 74. Irmão, papai abriu mão de um Opala Commodore para andar de Fiat 147 na época. Era ele dizer, eu reconheço o seu ministério. Eu acredito no seu ministério. E deixa eu te dizer, depois daquele carro, o que eu ganhei aquele dia não foi um carro. Foi a bênção, foi o aval, foi o selo de um pai. Meu ministério a partir daquele dia mudou, querido. Porque o mesmo Deus que me chamou para fazer aquelas coisas não queria que necessariamente eu bagunçasse tudo dentro de casa. Mas Ele começou a me mostrar o quanto Ele quer lutar para ajustar. Deus está disposto a fazer coisas que você não tem ideia, querido. Eu louvo a Deus por aquela voz audível, por aquele microfone, aquela caixa de som que Ele botou no meu quarto, o microfone que Ele botou na cozinha, para eu ouvir aquela conversa. Deus é um Deus que quer trazer ajustes e consertos. E nessa noite, me ouça com atenção. Eu não estou apenas trazendo uma palavra que te motive, nem só que te oriente. Eu quero te dizer, há algo sendo liberado da parte de Deus sobre nossas famílias. Se você deixar o Espírito Santo te conduzir, você vai descobrir consertos e um novo tempo, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, em nome de Jesus? Alguém tem que tirar esse microfone de mim para acabar essa reunião. Eu queria que você virasse para o vizinho ao seu lado, fala para ele, só não esquece aquele meu presente. Queridos, foi um prazer servi-los na mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Eu vou insistir, se você tiver condições, dê prioridade àquele livro da família, né? Que dentro desse trilho daquilo que você ouviu, talvez isso vai fazer muito sentido e significado para a sua vida.